Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Espero os irmãos encontraram, que possa acompanhar a leitura. Romanos 8, de 28 a 30. Diz assim, a inerrante palavra do nosso Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, viva e eficaz, bússola para nossas vidas. O desejo do nosso coração é entender aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Portanto, me usa como Teu mensageiro, abrindo o coração e mente do Teu povo para entender somente a Tua vontade. Faz isso por amor de Ti mesmo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, carta de Paulo à igreja de Roma. O Paulo, segundo os estudiosos, diz que a carta de Paulo aos Romanos é os evangelhos, o evangelho sistematizado. Conta-se que um homem ele andava tão perturbado com os seus pecados, tão perturbado estava, que muitas vezes não conseguia dormir. E uma certa noite teve um sonho, no qual ele via um homem chicoteando Jesus, e cada chicotada que esse homem dava em Jesus, ele via novos ferimentos surgindo sobre aqueles que ali já estavam. E ele, não podendo mais aguentar aquilo, ele avança sobre esse homem, segura por trás, para que ele não erguesse mais seu braço para bater em Jesus. E para sua surpresa, quando esse homem se vira para ele, era ele. O rosto desse homem era o próprio homem que estava perturbado com seus pecados. Foi aí nesse momento que ele entendeu o texto que está escrito em Isaías 53, lá mais ou menos no verso 4 em diante, que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas transgressões nossas ele foi traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, sabem quem é esse homem? Cada um de nós. Jesus Cristo só foi aquela cruz por nossa causa. Filipenses nos diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, morreu a morte de cruz, para que você e eu tivéssemos a sua vida. E ele nos ofereceu a sua vida e em troca morreu a nossa morte. O apóstolo Paulo mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que pela própria ordem da eleição, que todas as aflições dos crentes são simplesmente os meios pelos quais nós somos identificados com Cristo. São tantos sofrimentos que passamos, mas o sofrimento é para nos identificar com Cristo Jesus. Ele diz também que todo ser humano é predestinado ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Não há uma terceira via, não há uma outra opção. Ou é viver pelo Espírito ou é viver pela carne. E a Bíblia diz que o Espírito gera vida e a carne gera morte. E nessa vida, de vida e morte, nós vamos seguindo. Tem dia que estamos tristes, outro dia estamos alegres. Tem dia que estamos num sentimento misto de alegria e de tristeza. Hoje, por exemplo, para mim foi um dia difícil. Perder um grande amigo, um presbítero. Mas, meus irmãos, a minha alegria por saber que ele descansou da sua labuta está na glória. Há 15 dias atrás, nós também tivemos a grande tristeza, perdemos a nossa irmã, que morava aqui pertinho, a Amanda. E para mim foi um momento muito difícil também em ver aquela jovem sendo
levada, passou 30 minutos, não foi? Que os irmãos ficaram sabendo, entre o problema até levar ali o Larico Pacheco e já chegou lá. E quando a gente olha para esses sofrimentos, meus irmãos, nós olhamos o que é a vida cristã. A vida cristã é assim. Jesus Cristo disse que aquele que quisesse servir e segui-lo, deveria tomar a cruz, negar a si mesmo e servi-lo, segui-lo. Diferentemente de evangelho que nós estamos ouvindo ser pregado. E nesse mesmo sentido, o apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, que nós, os crentes, fomos eleitos para a santificação do Espírito, segundo a presciência de Deus. Pedro, porém, ele não elogia os crentes, ou seja, ele não diz que nós temos algo em nós mesmos, ou mérito em nós mesmos, para que o Deus pudesse olhar para nós e se voltar para nós. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia continua dizendo que ninguém busca Deus, todos se extraviaram, e inúteis se fizeram, e foram após cada um. Portanto, meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, voltando ao texto. O verso de número 29 diz assim, que aos que conheceu, ele os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. De modo geral, existem dois pontos de vista quanto ao significado dessa palavra. E o mundo está dividido, as igrejas evangélicas, em dois pensamentos. Os arminianos e os calvinistas. E aí ninguém pode fugir desses dois pensamentos. Os arminianos dizem que esse texto, Deus sabia de antemão quais dos pecadores creriam, e com base nesse conhecimento, os predestinou para a salvação. É por isso que diz, os que de antemão conheceu, a esses também os predestinou. Meus queridos irmãos, os calvinistas, por sua vez, entendem que essa expressão de antemão conheceu é semelhantemente aqueles que os amados que de antemão os amou. Jesus Cristo disse que não fomos nós que o amamos, mas ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o buscamos, mas ele que nos buscou. Portanto, não tem nenhum ou nada no homem que Jesus Cristo possa se agradar para voltar para nós. E quando ele diz que Jesus Cristo sabia, meus irmãos, digo para vocês que ele tem um conhecimento perfeito de tudo. Que nunca houve um tempo ou qualquer coisa no passado, presente ou futuro que fosse desconhecido de Jesus, de Deus. Não tem. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 139, o salmista diz, Senhor, o teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, que eu não posso entender. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço o mais profundo abismo, também está. E ali a tua mão há de me alcançar. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, as trevas e a luz são as próprias coisas. Por isso diz o salmista que a palavra não nos chegou ali, porque ele já sabe tudo. Tal conhecimento é maravilhoso demais, porque tu entende, tu sabe o meu deitar e o meu assentar, o meu levantar, e tudo o que acontece comigo, tu sabe. Mas quando está falando aqui desse conhecimento antecipado, meus irmãos, é a relação em relação à salvação. Se você olhar para Jeremias, o livro de Jeremias, Deus vai dizer para ele, Jeremias, antes que tu nascesse, eu te conheci. E aí você diz assim, mas é claro que Deus conheceu todos. Porque o Salmo 139 diz que a nossa substância é uniforme. Nós estávamos lá sendo formados no seio da nossa mãe e ele já nos conheceu. Mas o significado aqui é que Deus está dizendo para Jeremias que ele teve uma consideração especial para como profeta antes que ele fosse formado no seio da sua mãe. Carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, como foi citado nessa noite. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu nele. Paulo vai dizer também isso, tratar disso em Colossenses. Ele nos criou antes de tudo para sermos santos. Antes que o mundo existisse, ele já nos escolheu. Então, meus irmãos, falando de conhecimento antecipado, veja o que está escrito lá em Mateus 7, 22 e 23. Quando Jesus Cristo voltar nesse mundo, um grupo de homens e mulheres estarão diante dele e dirão para Jesus, Senhor, em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós curamos, nós ressuscitamos, nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade.
E aí entenda pela palavra de Jesus. Jesus está dizendo que não conhece é com amor filial. Jesus está dizendo que não conhece é com amor paternal. Um amor salvador. Tanto é que ele está dizendo, eu conheço vocês que praticam a iniquidade, mas vocês não me conhecem no sentido de intimidade. Porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para os que eu tenho, e o qual dará a conhecer o seu tempo. Então é nesse sentido, ele conhece todas as coisas, mas de fato ele te conheceu antes da fundação do mundo, te elegeu e te salvou. A palavra de Deus nos diz que André leva o seu irmão a Jesus, leva um homem chamado Natanael, e quando ele chega lá, Jesus disse: eis um varão verdadeiro judeu, no qual não há dolo, verdadeiro israelita. E ele ficou impressionado. Quando foi que tu me conheceu? Ele disse: antes que tu viesse, eu te vi debaixo da árvore. Deus tem um conhecimento completo de tudo, e a Bíblia nos diz que diante dele, quando ele voltar, nós estaremos ali, e os livros serão abertos, e todos os nossos pecados e todas as nossas ações serão colocadas e lidas diante daquele livro, ou daqueles livros. Mas somente irão para o céu aqueles que tiveram o seu nome em um livro conhecido como o livro da vida. São esses que Jesus Cristo conhece. Não é importante você conhecer Jesus, mas que Jesus te conheça. Então, meus irmãos, aqui esses homens vão dizer tudo isso para Jesus, que o fizeram. Jesus não vai dizer que é mentira, mas ele não conheceu. E o conhecimento aqui está falando com intimidade. Nós conhecemos muitas pessoas pela televisão, talvez vendo de longe, mas não temos intimidade. Se perguntar para os irmãos quem é Carlos Brandão, vocês conhecem o nosso governador aqui do Maranhão, mas conhecem de onde? Alguns podem ter a intimidade, alguns que aqui estão, mas a maioria, como eu, conheço pela televisão. Elisiane Gama, nossa senadora, Socorro Aquim, Dinaí Veloso, Rafael, prefeito eleito, e assim por diante. Personalidade da televisão nós conhecemos, mas não com intimidade. Conhecemos homens fora desse país, tão longe. E se olharmos e encontrarmos, reconhecemos. Mas de fato não temos a intimidade. E é dessa forma que a Bíblia está falando. Aqueles que amam a Deus têm intimidade, a intimidade do Senhor para aqueles que o têm e os quais dará a conhecer. Se você quer ter intimidade com o Senhor, busque a Ele, devote-se a Ele. Portanto, o versículo está dizendo, os que de antemão conheceu, a esses também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que o apóstolo quer dizer aqui, meus irmãos, é que Deus determinará que todos aqueles, quando o tenham adotado como filho, levem a imagem do seu verdadeiro Filho, Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós fomos adotados em Cristo Jesus e temos que levar e brilhar esse mundo com a imagem de Cristo. As pessoas devem olhar para nós e ver Cristo Jesus. É assim que devemos. E nós olhamos para o passado, olhamos para a Bíblia e para a história de alguns homens de Deus e fica no passado. Mas veja que Paulo disse para mim e para você: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Às vezes você diz, não me imite não, eu sou homem pecador. Que história é essa? Precisa sim, irmão. Que você diga para alguém te imitar, porque você é um imitador de Deus, e é através da sua vida e da sua ação que os homens vejam e glorifiquem Deus. Está lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai. Não é para que você receba a glória, não, mas é Deus que deve receber a glória diante de você, e através da sua vida e das suas ações. Então, em suma, essa passagem está dizendo o seguinte, meus irmãos, que Deus não permite que alguém que é herdeiro dele, do reino celestial, não ande conforme o Filho unigênito de Deus. Nós fomos criados, a propósito, se você olhar lá em Gênesis capítulo 1, 27, diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança, nós temos que nos parecer com Ele. E nós não vamos nos parecer fisicamente, mas nas ações. Ele nos criou e nos deu o conhecimento do bem e do mal para praticarmos assim. Precisamos assim. O apóstolo Paulo, concluindo o pensamento, ele diz que muito embora Deus conheceu todos os homens antes que o mundo existisse, ele não os conheceu com uma forma consciente, pessoal, íntima e amor.
Ele conhece tudo, tudo, tudo que acontece. Mas ele conhece intimamente aqueles que ele o elegeu para si. E isso nós não podemos negar. Não podemos negar. Então, o texto está dizendo, verso 29, que aqueles que o conheceu antecipadamente, os elegeu para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. E aí, se você não se parece com Cristo, meu irmão, repense a sua vida. Se as pessoas olham para você e não vê como um servo de Deus, repense a sua vida. Ah, não, mas eu tenho que prestar conta a Deus. Sim, sim, sim. Mas nós temos que brilhar aqui diante dos homens. Nós somos luz. E muitas vezes, a nossa luz só brilha negativamente. Quando ele faz uma coisa errada e não era crente, e isso dentro da nossa família é terrível. Isso é terrível. Ah, mas você é missionário, você é pastor, você é presbítero. E muitas vezes as pessoas querem se aparecer ou querem se aproveitar da gente. Eu não sei se acontece aqui com o Francisco, mas eu quase que diariamente estou ali na igreja e minha gente. O camarada chega lá, ué, pastor, me deu uma ajuda aí para me comprar um celular. E você pensa que é um celular. Não. Eu só quero 10 reais para comprar um celular. Que celular barato é esse? É um litro de cachaça. Um celularzinho de cachaça. Né? E mente, e fazem tudo. Aí se você dá, aí não é crente, não. E não é pastor. Você pegar o seu dinheiro da igreja para dar para um comprar cachaça. Então, meus irmãos, e aí quando alguém faz alguma coisa errada, aí brilha. Negativamente brilha. Não é crente, não é da igreja tal, não é assim? Não pode ser assim. Nós temos que brilhar positivamente. Aí o verso 30, meus irmãos, diz assim. Vamos lá. Acompanhei. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, meus irmãos, que nesses dois versículos, 29 e 30, existe uma cadeia de acontecimentos. O apóstolo Paulo está dizendo que são as mesmas pessoas, aqueles que antes não conheceu, verso 29, predestinou, e aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. A glorificação, entendo que será a última manifestação desse planejamento. E nada e nem ninguém impedirá disso. Nesse mesmo capítulo, versos 38 e 39, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que nos justifica. E aí eles seguem. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus se está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós não somos daqueles que não acreditamos que crente perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, sendo que você foi escolhido antes da fundação do mundo e um dia você fez essa manifestação através da pregação da palavra. Porque lá em Efésios 2, de 8 a 10, diz: porque de graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? É a fé, é dom de Deus, não de obra para que você não se glorie. Então Deus colocou no meu e no teu coração a fé. E quando eu ouvi externamente a pregação, foi manifestado e eu me rendi aos pés do Senhor. Porque eu já havia sido eleito antes da fundação do mundo. Portanto, não há perda de salvação. Eu estou crente hoje, eu estou salvo, mas estou perdido. Não existe isso. Não é por sentimento, é pelo aquilo que Deus me garante. Daí, irmãos, a necessidade da leitura da palavra, de ler todo dia a Bíblia. Eu não sei se eu já disse isso para vocês, mas deixa eu dizer, eu tenho uma Bíblia, em algumas versões aqui nesse telefone. E eu não me atrevo a dar um bom dia para minha esposa, ou responder meu filho, minha filha, sem que eu faça a minha meditação de pelo menos um capítulo diário. A vida, tem dia que me permite ler mais. Mas não corre da vida. Pelo menos um capítulo antes de eu dar bom dia para quem quer que seja. Leio a minha Bíblia e faço a minha oração. Depois, respondo a minha esposa e meus filhos. O profeta disse: Senhor, de manhã cedo te apresente a minha oração, eu fico esperando. E a Bíblia diz que se a primícia for santa, toda a massa será. Então, se eu inicio o meu dia aos pés do Senhor, todos os problemas que virão, eu hei de suportar. Como diz no Salmo 112, o coração bem firme no Senhor, não se atemoriza de más notícias. Portanto, Paulo está dizendo aqui que está bem certo e que nem morte nem vida. Alguns anos atrás,
Lá no SPM, Seminário Teológico do Nordeste, lá em Recife, um pastor suicidou-se. E aí estava aquela luta muito grande, alguns dizendo que ele estava no inferno, porque tem uma corrente, não sei onde é que encontraram isso, que quem se suicida não vai para o céu. Não sei onde foi visto isso, apesar de não termos o direito de tirar a nossa vida, mas... E aí eu lembro que um seminarista nosso aqui do Piauí, que estava estudando lá, leu esse texto. Meus amados irmãos, qualquer um de nós, em um momento de dificuldade da vida, podemos fazer uma bobagem dessa. É um momento depressivo. E a depressão é uma doença como qualquer uma outra. Nada, meu querido, nada, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu aqui prometo uma coisa a um amigo, a um irmão, a algum filho, e quando ele me aborrece, eu digo, eu não vou dar, porque eu sou homem que minto, que volto atrás. Mas Deus jamais faria isso. Então, se Deus me salvou, nada me impede de chegar aos braços de Deus. E aí, nesse ponto aqui, nós vamos ver que a glorificação será a última manifestação desse planejamento e nada nem ninguém vai impedir, porque eu estou bem certo que nada vai me impedir. Mas aqui surge uma pergunta, irmãos. Como é, meu querido, que o Senhor acabou de dizer que a glorificação será o último estágio desse projeto? E por que o apóstolo Paulo, ao escrever aqui, ele usa os verbos no tempo passado? Se você olhar todos os verbos aqui, estão no tempo passado. Porque chamou, justificou, predestinou, justificou e glorificou. Então, por que isso? Como explicar isso? E a resposta é muito simples. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou e tudo aquilo que aconteceu com Jesus acontecerá comigo, aconteceu comigo e acontecerá com todos aqueles que estão ligados. Por gentileza, a sua Bíblia, Romanos capítulo 6. O tempo nos permite ler. A partir do verso 1. Romanos, capítulo de número 6. Diz assim, irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos, veja bem, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E o verso 11 diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando ele diz que já nos glorificou, porque Cristo de fato venceu, e aí a Bíblia pergunta, onde está o morro do teu aguilhão? Onde está o poder? É por isso que o inferno, a terra, a sepultura não pôde segurar Jesus, porque ele não tinha o aguilhão da morte. A ele foi imputado os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. E ele venceu, nós morremos com ele, nós fomos sepultados, nós ressuscitamos e estamos assentados espiritualmente com Cristo. É por isso que ele já nos glorificou, porque nós temos a certeza da salvação. Contudo, isso acontecerá definitivamente quando ele voltar, e aí ele dirá para todos aqueles que o viveram conforme a sua vontade: vinde bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Então, recapitulando o que foi dito aqui, os mesmos que foram conhecidos de antemão são os mesmos que foram chamados, predestinados, justificados e glorificados. E não podia ser diferente. Porque se você olhar o versículo que nós começamos,
O verso de número 8 está dizendo o seguinte. Olha o verso de número 28. Porque todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, somente isso acontecerá para aqueles que amam a Deus, que são amados pelo Senhor, e não indistintamente. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós ficamos maravilhados pela certeza que temos. E aí não adianta você pensar e você sentir entristecido pelo seu pecado. Glória a Deus por isso. Nós lemos dessa noite, no capítulo 7, de 1 Coríntios, salvo engano, verso 9 e 10. Paulo feliz, dizendo para a igreja ali de Corinto, que estava feliz porque os irmãos foram contristados para o arrependimento. Então, se você se sentir, eu cometi um pecado, será que eu estou salvo? Descanse na promessa de Deus. Que os teus pecados não te levarão ao inferno, porque Jesus Cristo já pagou pelos teus pecados e Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Contudo, não é licença para você pecar. Não. Se você conhecer, você já sabe os 5 pontos calvinistas, a tulipa. O último dos pontos é a perseverança dos santos. E alguém tem dito, criticando a predestinação, se eu soubesse que eu era predestinado, eu iria fazer isso, aquilo outro. Pois é, porque você não compreende. Pergunta para o Francisco, está ali com a sua esposa, se ele não quer estar cada vez mais próximo dela. Ela já me ama, eu vou fazer tudo porque ela me ama. É assim, Francisco. Faça isso e amanhã você não fica comigo. Não é assim. Quem ama quer estar próximo, quem ama quer agradar. Portanto, cada vez mais que eu conheço o Senhor, eu me aproximo de Deus. E é isso que diz o profeta. Conheçamos e prossigamos a conhecer esse Deus tão maravilhoso. E aí o salmista vai dizer lá no Salmo 27, Senhor, permita que eu fique em tua casa todos os dias. No Salmo 84 ele diz, melhor é um dia estar nos átrios, lá fora, lá vai passando o carro aqui, não é nem dentro da igreja. Senhor, porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Os pardais encontram casa e as andorinhas vindo para si. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, Rei meu. Se pudéssemos passar aqui não só a noite, a semana inteira. Como é bom no acampamento, né? E aí os jovens, principalmente, ficam preocupados quando chega na quarta-feira, já passou, temos que voltar à realidade. Imagine na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender e cada vez estar devotado a Deus, porque os que de antemão conheceu, Ele os predestinou, chamou, justificou e glorificou. E agora, quando Deus quer me pegar por causa dos meus pecados, Jesus diz, eu me escondo em Cristo. Eu já paguei por Ele. Você não pode fazer mais nada porque eu já paguei. Por isso que as últimas palavras de Jesus foi essa. Está consumado. Em tuas mãos entregue o meu Espírito. Nada mais havia para ser feito. Então você não precisa fazer nada para agregar na tua salvação. Mas a mulher não pode vestir uma saia. Não pode. Não pode vestir uma calça comprida. O homem não pode vestir um short. Não pode cortar o cabelo. Usa barba, tira a barba, faz isso e aquilo. As mulheres não podem pintar unha. Por que isso? Usos e costumes. Que Deus fraco é esse? Que uma mulher cortando o cabelo, ela vai para o inferno pela salvação. Isso não é o Deus que eu sirvo. Certa vez cheguei na minha cidade e uma irmã estava há dias, há meses. Porque o pastor dela, junto com o irmão, tinha dito, ela tinha um problema, meus irmãos. Ela ainda é viva, acho que ainda é, e ela tinha um problema. Não podia ter o cabelo comprido porque tinha alergia, ela tinha que cortar o cabelo um pouquinho. E de tanto dizer que ela ia para o inferno, porque tinha um anjo que até o cabelo que as irmãs caem banhando no banheiro, o anjo pega e vira ouro. Eu digo, que maravilha, traga esse ouro para nós. E aí essa irmã disse que sonhou à noite, e aí entrava coisa no cabelo dela. E disse, não, pelo amor de Deus, vamos só no cabelo. E vou mostrar para ela que o Deus que servimos não é homem, não é um Deus todo-poderoso, e Ele nos salvou, não volta atrás. E depois ela me agradeceu. Mas infelizmente existem essas doutrinas contrárias. E aí não é pelo que você sente, não. É pelo que a Bíblia diz. Jesus disse 2 versículos para encerrar. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. O crente precisa examinar, não é só ler, mas leia. Se você não pode fazer um estudo diário, leia pelo menos. Filho. E lá em Mateus ele vai dizer, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não se deixe enganar. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte, que o chamado de Deus é irresistível, mas só é eficaz para aqueles que foram eleitos. Anote aí, porque não vai dar tempo nós ler. Atos capítulo 13, verso 48. Enquanto os apóstolos pregavam,
Os gentios glorificavam a Deus e ardiam seus corações, e a Bíblia disse: creram todos aqueles que haviam sido destinados para a salvação. Memorize esse versículo. Atos 13, 48. Somente aqueles que foram chamados por Deus responderão, e o seu chamado é irresistível. Porque até os mortos ouvem a voz de Deus. Vocês lembram de Lázaro? Estavam quantos dias mortos? 4. Maria estava preocupadíssima. Marta encontra com Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui fisicamente, o meu irmão não teria morrido. E lá vem Maria. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Quem crê em mim ainda que esteja vivo, morrerá. Crê nisso? E aí, Maria preocupada. Senhor, já cheira lá. Imagine a situação. Quando morre um ente querido nosso, nós ficamos preocupados, colocamos ali o formol, não sei se mais assim, eu não sei mais o que, mas a gente fica preocupado, né? Tem um horário para sepultar, para que a gente não fique constrangido se vier mau cheiro. Maria estava preocupada. Já são 4 dias. Jesus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Jesus diz: retirai a pedra. Ele podia retirar a pedra? Podia, mas os homens têm que participar. E aí Jesus Cristo, 4 dias, já cheirando mal. Lázaro vem para fora. Lázaro estava morto, mas ouviu a voz de Deus. Se você olhar Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais andava outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e graças sois salvos. Então os mortos ouvem a voz de Deus, porque a voz de Deus é irresistível para aqueles que Ele o chamou, que Ele o glorificou, que Ele o predestinou. Então, meus amados, queridos irmãos, o ensino de Paulo nessa carta é para dizer para mim e para você que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, e como os tais não podem, de forma alguma, responder à vontade de Deus. E aí você vê alguém pregando e diz: agora, meu irmão, levanta, dê um passo, Deus quer te salvar, mas depende de você. Que Deus faça isso, não é o meu Deus. Quando meu Deus chama, o homem não resiste. Pelo contrário, o homem não busca Deus. É Ele que chama, Ele que atrai, é Ele que salva e é Ele que glorifica. Então, meus queridos irmãos, para aqueles a quem Deus chamou, predestinou, justificou e glorificou, deu-lhe a esperança da salvação, os quais alcançarão a glória na ressurreição de Cristo, porque foram com Ele crucificados, mas ressuscitaram com Ele. Que Deus alegre o teu coração. Que Deus te faça cada vez mais amante do Senhor. E, meus irmãos, herdeiro das promessas de Deus. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Mas que essas promessas não recaiam da nossa vida. Tem dia que nós estamos tristes mesmo pelos nossos pecados, né, pela fraqueza. E aí, vá para a palavra do Senhor. Descanse nela. Descanse nas promessas de Deus. Porque Ele diz que as promessas que fez são para nós, para nossos filhos, para os que estão longe e os que estão perto. As promessas são feitas para aqueles que Ele chamou, predestinou, justificou e glorificou. Amém? Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. Dos versículos de número 14 até o verso de número 21. Lucas 22, de 14 a 21. Acharam, irmãos? Acompanhe a leitura, por favor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho
desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Deus aplica as suas verdades em nossos corações. Então, nós estamos aqui a cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenou que fizesse. Ele mesmo fez isso com seus discípulos. Ele estava em uma Páscoa, desejou ardentemente comer com seus discípulos a última Páscoa, que ele ia morrer. E naquela Páscoa ele instituiu a ceia. O pão simbolizando o seu corpo, o cálice simbolizando o seu sangue derramado em favor de muitos, não de todos. Porque o sangue de Jesus é eficiente, é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para o seu. Ele não derramou uma gota de sangue em vão. Como alguns têm dito que Jesus falhou. Por isso, chego a dizer que o próprio diabo ajuda na salvação. Isso é um absurdo. Ele não falhou. Ele morreu por os seus. Ele diz lá no capítulo 17 de João: para todos os que tu me deste, eu os preservei. Só se perdeu um, filho da perdição, para que se completasse. Eu os preservei. E o hei de resgatar. Então vamos orar, tudo na sua cabeça, meus irmãos, minhas irmãs. E, mais uma vez, a explicação. Nós estamos aqui em uma igreja presbiteriana, mas se há entre nós algum irmão de uma igreja com a irmã verdadeiramente reconhecida, que você está em comunhão com Deus, em comunhão com sua igreja, não está em disciplina, você está convidado a participar, porque, afinal de contas, não é a mesa de uma denominação, de uma igreja, é a mesa do Senhor. Então, todos aqueles que são crentes, batizados, a pessoa bendita de Jesus Cristo, estão convidados. Você, mas por maior que seja o pecado, se há pecado maior que você cometeu, o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Então, se você cometeu, seja qual for o pecado hoje, você vai confessar a Deus agora e depois participar. E se você, depois de confessar seu pecado, não se sente digno de participar, saiba que você está apequenando Deus e colocando esses elementos maior do que ele. Porque na primeira carta de João, capítulo 1, ele é fiel, diz que ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, se você de fato confessar, e é por isso que nós vamos fazer isso, para que depois possamos participar dignamente, sem nenhuma culpa, da morte de Cristo. Amém? Amém. Curva a sua cabeça e ora comigo. Nosso Deus e Pai, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós aqui estamos, ó Deus, rememorando aquilo que o Senhor fez por nós naquela noite fatídica ali, ó Deus, naquele cenáculo, em que o Senhor repartiu com o teu discípulo e instituiu a ceia do Senhor e disse que deveríamos fazer isso em memória do Senhor até que o Senhor voltasse. Aqui estamos, ó Deus, com o nosso coração alegres, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E estamos celebrando, ó Deus, aquilo que tu fez, imitando o Senhor. Mas antes disso, pedimos perdão aqui, ó Deus, de todo e qualquer pecado que temos cometido, até aqueles que nos são ocultos, Deus. Que o Senhor nos perdoe, para que possamos participar de maneira digna da ceia do Senhor, do pão e do cálice, ó Deus. E assim pedimos ao Senhor que nos traz bênçãos, a devida desse sacramento. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.